Boa noite, que todos estejam na suficiência e não se arroxem. É, então, como algumas pessoas já sabem, né, o canal TV Cariri Arros vai passar uma semana sem lives, né, porque está bloqueado pelo YouTube. E o vídeo da live, né, ela foi bloqueada por causa da live sobre o DNA, cromossomos, né, a mudança dos cromossomos e quem foi que ocasionou essas mudanças, né, contaminando assim a prejudicando, digamos assim, né, os, os filhos de Arruxo, né, os israelitas, né, em geral, e aqueles também que não são das tribos que herdaram a promessa, mas que também a promessa é para todos, a promessa de voltar, né, a ser restaurado, né, e nós vamos ficar então uma semana aí sem usar o canal TV Cariri Arros, vamos fazer vídeos por enquanto gravado, né? Porque eu não posso fazer lives nesse canal ao vivo porque não tem número de inscritos, tem que ter um determinado número de inscritos. Então, por gentileza aí, se inscrevam aí para a gente fazer essas lives o mais rápido possível ao vivo, tá? Por enquanto não vai dar para fazer ao vivo porque eu, o canal eu abri hoje o canal, fiz uma live, né? E essa aqui já é a segunda live, né? E essa segunda live é para comentar justamente, né? Sobre é, a, a perda, né? O acréscimo dos cromossomos que muitos canais falam, mas poucos não dão os detalhes. A gente foi dar os detalhes e a gente sofreu, né? É, esse bloqueio, né? Então, 7 dias aí sem usar o canal TV Cariri Arros e por enquanto vai ser só lives gravadas assim, né? É, no canal Israelitas de Arroxo, né? Todos somos israelitas, né? Então, a live, né? Foi muito interessante. Eu vou fazer uns comentários sobre ela, né? Os DNA eles, né, são semelhantes, mas pouco mudáveis. E o que realmente foi mudado foram os cromossomos. E um livro, né, totalmente excelente de ciência, né, mas pelo o autor ele vai em cima dos fatos, né? E eu vou colocar a live de novo, só que eu vou mudar o título da live, né? Vou mudar o título da live. Inclusive vou colocar aqui nesse canal aqui, mas vou mudar o título para é, ver se o sistema não tira, né? Se bloquear, pronto. Aí eu faço outro canal e continuo aí. Mas vamos ver aí, né? Então, é, a gente vê, né? A gente viu nessa live que foi bloqueada, né? Muitos detalhes interessantes. Muitos detalhes mesmo, né? Muitas verdades, né, foram ocultadas e as, as pessoas estão acordando aos poucos, mas estão acordando, né? Muitas pessoas estão sabendo as verdades, estão buscando as verdades, estão tendo uma postura, né, fora do sistema, porque quando esses anjos caídos e esses askenazes, né, esse povo de Esaú, de Edom, quando eles vieram para a América, eles vieram realmente para é, impor o cristianismo de Lúcifer e aprisionar as tribos de Israel. E infelizmente conseguiram, né? E existe, hoje eu peguei uma Bíblia que eu não conhecia, de 1569, e essa Bíblia tem algo muito interessante que ela fala, né, que né, realmente ela dá todos os indícios, né, da terra prometida que é o Brasil, né, que os índios são as 10 tribos, né, de Israel. A gente sabe que muitas coisas foram mudadas na Bíblia, né? Uma palavra já faz um efeito, né? Imagina milhões, né? De adulterações aí, parece que 5 mil adulterações aí dentro da Bíblia. E a gente vê que a Bíblia ela foi escrita por Moisés mesmo, né?
Moisés foi quem escreveu a tradição do povo hebreu. E a tradição do povo hebreu era até o fim dos tempos. A tradição do povo hebreu era até o fim dos tempos. A gente já viu é, é, em muitos livros esses contextos, né? E voltando aqui ao DNA, então a gente vê que o sangue, né, tem positivo e negativo. E a gente não que não tenha Yarros com sangue negativo, tem sim. Por quê? Porque se misturou com os filhos da serpente, como diz a Bíblia, né? Com o joio. Mas é aquela questão, Yahushua não vai julgar, né, ninguém por isso aí, por essa questão, porque teve muitas pessoas que foram contaminadas, né? E sem saber, isso que é pior. E principalmente o cromossomos foi mudado também, né? Já desde o princípio aí que também eles mudaram o cromossomos. E eu acredito fielmente que em tempos os sempre acordaram pessoas, né? Eu acho que sempre acordaram pessoas, não ficou totalmente a verdade 100% escondida, nunca ficou. Sempre teve aqueles que foram escolhidos para saber a verdade, né? As pessoas que foram realmente escolhidas. Isso aí a gente sabe disso. E as pessoas que perceberam que esse mundo é uma ilusão, né? As coisas que acontecem nesse contexto que a gente nasce, a gente vê que são ilusões, né? E o fato principal é que eles botam a culpa nesses Néfilins, botam a culpa em Adão e Eva justamente para que todos nós temos aquele sentimento de culpa a vida toda. E isso é muito ruim porque é como se fosse a gente não tem ânimo quando a gente sabe disso dentro das religiões, né? E é sempre assim, infelizmente, as religiões quem aprisiona a mente, né? Tem uma música hoje que a irmã mandou pra mim, do Bob Marley, né? Que ela diz que, né, a frase que eu gravei principal é: nós temos que cumprir o livro. Ele fala na música, né? Nós temos que cumprir o livro. Então, ele, ele infelizmente ele sabe que ele canta na música que nós somos escravos mentais, né? Já depois da escravidão, que não havia mais. E nós temos que cumprir o livro, exatamente. As profecias vão ser cumpridas. E nós vamos cumprir as profecias, sendo coisas não boas para a gente, né, na situação que está, mas também a gente sabe que vai passar por isso. Porque a gente vai cumprir o livro, né? E principalmente a gente vai cumprir a lei de Yahushua, né? Todos vão cumprir um dia a lei de Yahushua, 100%, né? Com a língua única, a verdade em nós, né? 100%. E com toda a nossa, digamos, com toda é, a nossa querência por Yahushua, né? Que isso aí é muito importante, né? É muito importante. Então, eu estava ontem vendo umas lives do irmão lá dos Estados Unidos, né? E quando eu falei daqui, eles, irmão do Brasil, né? Quer dizer, muita gente já está acordando, né? Então a gente já sabe disso, não são em todos os lugares as pessoas estão acordando, estão saindo da Matrix, da mentira, né? É, eu, eu peço muito a Yahushua que eu tenha muita condição de arrumar um emprego, me manter, né? E viver do meu trabalho, né? E não pedir mais ajuda às pessoas, né? Não é bom pra mim, né? Porque as pessoas acham que a gente tá fazendo igual o sistema, quando já disseram, mas não é, né? A gente realmente é é, muito complicado a nossa situação e a gente quer fazer, né? A gente vai
Eu sei que a Rússia vai me dar uma condição para que eu viva de emprego, né? E não dependa das pessoas para ajudar a mim, né? Na realidade, a mim, ajudar a manter o canal e etc, né? Eu sei que isso vai acontecer. Não é uma situação que eu me acho bom, né? Não é, né? Mas a gente vai aí arrumar. O Rondinei, ele está trabalhando e essa semana ele não vai fazer live, que ele falou, porque ele passou muito tempo sem trabalhar e agora que ele está começando a trabalhar, está trabalhando direto, né? Vai só em casa, almoça, volta e porque ele, né, passou muito tempo sem trabalhar, então não é bom, né? Dá um desfalque financeiro à família enorme. E a mesma situação eu digo por mim também, né? Então, gente, as informações sobre esses seres, né, que modificaram, eles fazem seres dos próprios seres deles, né? Por isso que está misturado o joio e o trigo. Então, como eu havia falando, eles colocaram a culpa em Adão e Eva, sendo que Adão e Eva, lógico que pecaram, lógico, né? Muitos livros falam que ele, né, como eu li nas lives recentes, que eles tiveram relações com esses seres, né? Muita gente tem até hoje, né, sem saber, né? Mas isso aí não foi o querer deles, a gente sabe disso, né? Com toda esse engano vem desde o princípio, não foi uma coisa simples, não foi uma coisa simples, né? Uma coisa interessante que esse livro fala, né, que não foi feito só Adão e Eva, né? No início, não foi feito só Adão e Eva, foram feitos e a Ruxa fez muitos seres também, como esses seres copiaram e fizeram também, né? E chegou uma época do na época dos Néfilis, né, que eles dominando tudo, que eles havia mais Néfilim, né, do que israelita. Foi aí que vem a profecia de Arruxa dizendo, né, que sua descendência, Abraão, vai ser como a areia, né, vai ser como a areia do mar. Então, e se cumpriu, né, porque o ideal que esses Néfilis queriam para eles esse ideal era para dominar o povo de Arruxa, né, para escravizar ainda mais. Como eles já passaram do limite dos 400 anos, né? Eles já passaram do limite. Se você somar até mais 400, eles chegaram aqui já há muito tempo, né? Não foi como eles disseram aí. Então já passou realmente do limite. Como eles continuam escravizando as pessoas, só que agora de uma maneira sutil, mentalmente, né? Com as informações que eles criaram, com o sistema que eles criaram, e que as pessoas acham que tudo é normal, né? Acham que tudo é normal e não é, né? Nós somos o povo que está aqui na América, né? Nós somos as tribos de Arusha. Muitas tribos estão espalhadas no mundo todo e essas tribos vão se juntar, né? E a gente sabe que nosso canal vai longe, né? E as pessoas que falam de Arusha vai longe. Eu digo que eu falo mais com profundidade nas informações, tanto é que o YouTube, né, ele bloqueou a gente aí. Né? Infelizmente ele bloqueou a gente, né? Mas a gente sabe que vai voltar, né? Vai voltar. E por enquanto a gente vai fazer live assim, gravada, né? Vou gravar a live, aí em seguida eu já jogo no YouTube. Então não né? Não fica muito tempo sem ter a live. Mas hoje eu vou falar, né? Hoje eu vou fazer uma live aqui sobre DNA também, né? A gente já teve a de ontem e eu vou fazer a de hoje sobre DNA. Deixa eu ver aqui. Eu vou. É lógico, ele tem esse livro ele é interessante. Ele é interessante, né? E é um livro sobre os Anunnakis, né? Mais um, não é aquele que eu li o último agora, é outro livro. O que eu li agora
esse último que eu li, as informações sobre o DNA já foi tudo aquilo ali, né? Que os cromossomos foram mudados, não o DNA, mas os cromossomos. E a questão do sangue, né? Que vocês já viram que o sangue positivo, né? Que é o que as pessoas têm mais, né? Tudo positivo. E os negativos. Negativos são poucas pessoas no mundo que tem. Mas tem Yarros que tem sangue negativo. Também tem, porque foi contaminado. Um irmão meu, ele tem eu não sei se é O negativo, não sei. Mas depois eu vou dizer a vocês, ele tem. Então a gente sabe que o sangue foi, mas o sangue fica aqui também, né? A essência de Arusha não foi contaminada. Diz assim, ó. Eu vou ler esse livro aqui. É uma live pequena, não vou fazer live grande nesse canal porque para ver se as pessoas veem mais, no máximo meia hora. Diz assim, ó. E ele fala muito da América. Ó. No Peru, juntamente com um modelo de 12 mil anos de uma caça com asas em delta, bolas de pedra perfeitamente redondas descobertas em Guatemala. Aqui ele fala tudo das tribos de Israel, gente. Aqui é tudo das tribos de Israel, mesmo sendo um livro que fala de Anunnaki, né? Encontradas na Irlanda, escritas com caracteres chineses antigos e tábuas cuneiformes da antiga Babilônia, que descreve de maneira precisa nossos planetas externos mais distantes, que não podia ter sido visto sem a ajuda de telescópios modernos. A lista continua, né? Indubitavelmente, tais casos podem ser explicados com falsas ou má interpretações dos dados. Quer dizer, olha só o que já está dizendo, né? Que é fácil. Essas coisas que ele, milhões de anos, sei o quê. Muito mais difícil de se explicar é a existência de mapas antigos que descrevem um conhecimento preciso, tanto na geografia como na astronomia pré-histórica. O autor, um professor Charles Hougood, historiador de ciências, em seu livro minuciosamente da pesquisa Mapas antigos, como é que é? Mapas gente, calma aí. Calma aí. Não é isso não. Vamos botar aqui, ó. Mapas antigos de reis evidencia a civilização na Era do Gelo. Demonstrou que o mapa de Pérez Reis, datado de 1513, mostra o contorno preciso do continente antártico, que na época era livre de gelo e que estimava possuir 11,600 anos. No entanto, o Antártico foi observado pela primeira vez em 1820, apenas no século XX. Na sua estrutura rochosa por baixo do gelo, foi mapeado com a utilização de um sofisticado radar que penetrou no solo. Um mapa antigo mostra a exata linha costeira da América do Sul, que não devia ser conhecida na época. Fica claro que algum grupo com tecnologia avançada estava ativo em um planeta há milênios. E não eram humanos primitivos, ó. Não eram humanos. É outro livro, hein? Então, só vou ler 2 páginas desse livro. Então, quem eram esses deuses antigos? Depois eu vou fazer um ao vivo com mais informações. Quem eram esses deuses antigos? De quem falam esses semelhantes? Eles eram semelhantes a nós? Aqui é que Charles Hood definitivamente levanta uma ponta do véu. Seu trabalho destaca a natureza muito humana do grupo específico de astronautas alienígenas antigos, amplamente conhecido como Anunnakis, os brilhantes, os Néfilins, deuses do céu, aqueles que afirmaram em suas tábuas que eles eram os Anunnaki, ou seja, aqueles que vieram do céu. Só que o céu aqui
E agora vocês vão entender um detalhe, uma bombinha aí, ó. O céu dele aqui, ele fala Nibiru, para a terra, que Nibiru é o lugar que eles vieram, porque por isso que eles dizem que vieram do céu, eles não vieram do céu. Eles vieram desse lugar chamado Nibiru, que é o que eles dizem que está por aí, né? Tá lá em cima. Cada pesquisador no campo de extraterrestre traz a sua pedra inestimável para o edifício, tornando o caso de povos antigos com tecnologia de ponta que visitam a Terra cada vez mais forte. Originalmente, Chris Red, no entanto, reside em sua análise precisa de textos muito antigos, incluindo sumérios e bíblicos, tá? Até bíblico e gnóstico também. As tábuas sumérias remontam até 5.500 anos atrás. Predatam a Bíblia em mais de 2 milênios. A Bíblia, mais de 2 milênios. Só que ele, lá nas tábuas sumérias, eles tinham 5.500 anos atrás. Que as características humanas dos Anunnakis, as tábuas dizem que eles utilizavam seu próprio DNA e misturaram com o de um bípede, certamente Homo erectus, tá vendo? Então eles misturaram os DNA, eles, né? Só que a gente sabe que a mudança foi nos cromossomos, alterar os cromossomos. Eles tinham de ser uma espécie humana, mesmo se quase imortal ou gigante, ao mesmo oriundos de um planeta nômade, sendo assim alienígena, suas ações e emoções terrivelmente incontroláveis, como descrito nas tábuas com grande detalhe. De fato, apresentam traços muito humanos, ambos positivos e negativos, e estão definitivamente em grande congruência com as características e perfil psicológico da divindade do livro de Gênesis. Olha só, outro livro, gente, cuja o temperamento colérico, né, de raiva, é prontidão para punir suas criaturas, é descrito como ambiguidade nesse texto. O ponto crucial é que muitos acontecimentos idênticos e perfis psicológicos semelhantes dos atores protagonistas são descritos nas tábuas sumérias, quanto no livro de Gênesis, para duvidar que ambos se referem ao mesmo passado. Entre eles, a criação da humanidade, de acordo com nossa imagem, o jardim do Éden, né, e o assassinato de Abel, os 10 patriarcas, reis de Adão, Noé, o dilúvio e o resgate, né? Então eles dizem que tem semelhança com as culturas que eram mais antigas, mas a semelhança, né? Babel, né? E não muito menos a destruição de Sodoma e Gomorra, e quanto outras cidades da planície de Sinai e da Jordânia. No que diz respeito a este último acontecimento, com Hard mostra os muitos detalhes das tábuas sumérias nos fornece. Gente, saiu aqui, calma aí. Calma aí, deixa eu procurar aqui que. Calma aí, deixa eu procurar aqui. Fugiu aqui, ó. Fugiu aqui, cadê? Tá aqui. Tábuas sumérias que nos forneceram clara evidência do uso de armas nucleares. Gente, eu vou guardar essa live do Éden para quando for um dia que muita gente, né, vou anunciar e você vai ser amanhã para muitas pessoas verem essa live aí, porque ela tem muita informação. Vai ser muita informação que tudo isso eu já sei de acordo com o que eu já li. Também de importância, as tábuas nos apresentam uma família reais, vinda de um planeta nômade chamado Nibiru, um dos quais Enlil, né, recebeu o título de Rei do Céu e Chefe dos Deuses. Ele é o protagonista, né,
os acontecimentos do livro de Gênesis, tais como destruição da Torre de Babel e eliminação de Sodoma e Gomorra. Christian detectou de frente o efeito psicológico da interpretação específica e compreensão em modo monoteísta sobre esses acontecimentos antigos. Assim, as tábuas oferecem uma nova e impressionante perspectiva sobre o nosso passado dramático, onde vemos o chefe dos deuses não sistematicamente lançando em papel de pai servo, porém justo, e sim um governante despótico em que pensava que os intercasamentos entre homens e Anunnakis e mulheres, né, nascidos na Terra, estragavam a linhagem. Descobrimos que a serpente era um título honorífico de seu irmão Enki, referido ao seu grande conhecimento secreto. E foi Enki que salvou, né, o seu irmão Zoe. Isso aí tem lá em Sofia. E assim a humanidade do dilúvio. Então Enio planejava nossa total destruição e foi tão longe a ponto de intimidar a destruição decisória da Assembleia dos Deuses. As tábuas de fato revelam uma história antiga. Deixa eu clarear aqui um pouquinho aqui, deixa eu ver se dá para clarear. Não. É uma história antiga. Cadê? Uma história antiga. Onde foi que eu parei? História antiga. Muito abrangente de alienígenas humanos que chegaram à Terra com quase imortalidade comparados conosco. Eles impactaram grandemente nosso passado quando decidiram por voto ser venerados como nossos deuses. A ausência de relatos suméricos de julgamentos moralistas e de interpretação do pecado e culpa lançados nos homens e mulheres, com Chris Render argumenta frontalmente com estilo brilhante, nos proporciona um destaque extraordinário sobre as terríveis políticas e familiares que foram totalmente ocultadas nos textos monoteístas mais recentes. Então os caras ocultaram as verdades mais recentes. Embora seja difícil para muitos confrontar tais relatos que desafiam as convenções, no entanto, um grande alívio compreende nosso passado em uma estrutura tão sensata, científica e politicamente. Ou seja, o que é que o autor quer dizer aqui? Que eles mudaram tudo no passado, né? E para nos enganar a vida toda, e não conseguiram, né? Não conseguiram. O plano deles, né, falhou. O plano de nos dominar 100% falhou. E a gente que já está desperto, já sabemos quem somos, né, que somos os israelitas. É muito interessante. Vou botar aqui a página aqui que eu li desse livro. Muito interessante essas informações. Deixa eu ver aqui, deixa eu virar aqui. Muito interessante essas informações, né, que a gente tem para mostrar e essas revelações, né? Eita, rapaz, isso é incrível, né? Quando eu vou mudar a live, muda o texto aqui. Aí, ó. Então, gente, essas informações aí realmente que é outro livro já, ó. Pode olhar que é diferente, aqui já é outro livro. Então, essa live fica aqui, né, essas informações que eu passei aqui, né, vão ser 7 dias assim. Eu vou fazer as lives e depois vou jogar no canal, tá? E vai ser só meia horinha de live porque
porque não dá para fazer ao vivo, porque tem que ter um número de pessoas inscritas e não tem ainda. Muitas pessoas não sabem, não viram ainda os vídeos, né, que eu enviei para as pessoas. E aos poucos, né, a gente vai se aprimorando aqui no canal Israelitas de Yahushua, né. Não, muitas coisas nós já sabemos que foram mudadas realmente, né. Eles disseram que Adão vai pecar e a gente morre por isso. Não foi por isso, né, não foi por isso. É lógico que Adão e Eva eles cometeram o pecado, sim. E quem vem aqui, né, comete pecado. Só Yahushua que não cometeu. Agora, na questão que eles enganaram as pessoas dizendo que a gente também era culpado, aí não, aí já é diferente. Aí já vem, né, o ledo engano. O ledo engano. Eu vou colocar aqui um título da live que eu vou pegar na Bíblia para ver se o YouTube não tira essas lives com essas informações, tá? Então, muito obrigado aí, né? A todos, né? Boa noite a todos que vão ver a live aí, né? Daqui a pouco eu vou colocar ao vivo, é só acabar aqui e colocar. E somos todos israelitas de Yahushua. Tchau, tchau. Até a próxima live aí.